No Saber Direito desta semana, o professor Rejay dos Santos Pires traz o curso de Direito Tributário e suas inovações. Durante as 5 aulas, ele aborda temas como a tributação do influenciador digital e das plataformas digitais. Também são abordados aspectos relacionados à energia fotovoltaica, aos jogos eletrônicos e aos tokens não fungíveis, ou simplesmente NFTs, que são certificados de propriedades virtuais, criptografados e exclusivos. A aula 1 está começando. Olá, eu sou Rejay Pires e nessa semana vamos tratar sobre o direito tributário. Nessa semana vamos estar tratando sobre as inovações do direito tributário. Especificamente na aula 1, a gente vai estar falando sobre o influenciador digital. Essa figura que tem ganhado um escopo nos últimos anos e que merece e tem o direito de ter uma tributação própria. Então, nessa primeira aula, a gente vai estar falando sobre a sua tributação, as suas incidências e, principalmente, quais são os principais desafios para o influenciador digital. É importante que a gente tenha uma noção que o direito tributário é um direito que nasce para suprir uma situação específica dentro da sociedade brasileira. Qual é essa situação específica que o direito tributário traz para que a gente possa, de alguma maneira, estar suprimindo via o direito tributário? É justamente a noção que o Estado precisa cumprir com todas as suas obrigações constitucionais e sociais. Todas as contribuições que estão previstas no artigo 5º da nossa Constituição, direito à cidadania, direito à saúde, à vida digna, à vida próspera, todos esses são direitos que estão elencados como direitos de 5ª categoria dentro da nossa Constituição e que merecem ter ali o seu direito respeitado. E por conta disso, a gente precisa de uma situação muito simples, a gente precisa financiar que esses direitos que estão ali elencados sejam efetivamente cumpridos. É importante que a gente tenha a noção que o direito tributário, ele surge como um direito que vá, de fato e efetivamente, nos garantir essa efetividade financeira. Porque o Estado ele precisa arcar com todas essas suas obrigações. Como o Estado precisa arcar com todas essas contribuições, a gente precisa ter uma forma de financiar isso. Daí surge o direito tributário. O direito tributário nada mais é do que o financiamento coletivo para que a gente possa, de maneira efetiva, estar preservando todos os direitos que estão elencados na Constituição. E uma dessas figuras que traz para a gente também essa noção de arrecadação é o influenciador digital. Essa figura que nasce junto com a internet. É uma figura que nasce para justamente coibir, ou melhor dizendo, nasce justamente para poder suprimir uma lacuna que a gente tinha na sociedade. De pessoas que, de maneira efetiva, buscaram a internet, buscaram a rede mundial de computadores e, através dessa rede mundial de computadores, elas começaram a produzir conteúdo. Começaram a produzir um conteúdo digital. Esse conteúdo digital que foi elencado por essas pessoas tem grande importância na nossa sociedade, porque a sociedade ela vem trazendo as inovações através dessas pessoas que trazem para a gente efetivamente uma conexão entre o mundo digital e o mundo que a gente pode dizer o mundo analógico, né? Então, basicamente, os influenciadores digitais são essas pessoas que nos trazem e que nos rememoram a conexão entre o mundo digital e o mundo analógico. Só que tem um problema nessa situação. Por quê? Porque os influenciadores digitais, eles não têm uma legislação própria. Eles não têm, de fato e efetivamente, uma forma adequada de estarem ali inseridos dentro dessa legislação. Por quê? Porque embora o direito ele busque de fato, trazer para a gente as atualizações legislativas, essas atualizações elas não acompanham ao passo da sociedade. A sociedade tem evoluído e muito.
Só que essas inovações tecnológicas que a gente traz, elas não acompanham a legislação própria. Por conta disso, é que surgem as situações onde a gente não tem um contexto adequado para definir, de fato, o que é a atuação no mundo digital, o que é a atuação no mundo real, ou mundo analógico, melhor dizendo. É importante a gente ter uma noção sobre o que é a figura, a definição de influenciador digital. Para isso, nada melhor do que a gente utilizar a definição do Kaspersky. Kaspersky, ele traz para a gente que o influenciador digital é um indivíduo que possui um público fiel e engajado em seus canais online. Em alguma medida, exerce capacidade de influência na tomada de decisão de compra de seus seguidores. Então, o influenciador digital dos meios eletrônicos nada mais é do que alguém que vai influenciar e que vai efetivamente trazer para a gente uma noção de produtos online sendo distribuídos. Mas vamos fazer uma digressão histórica. É necessário que a gente faça uma digressão histórica para que a gente possa, antes de tudo, antes de entrar propriamente no direito do influenciador digital, que a gente trace alguns perfis. Então vamos lá. O direito tributário é um direito que surge como uma forma de financiamento de todas as nossas verbas e produtos destinados à sociedade. O direito tributário, então, ele é essa forma adequada de a sociedade se financiar. Financiar, como a gente já falou aqui, financiar a nossa saúde, financiar o nosso lazer, financiar o transporte público. Todos esses serviços e todos esses direitos, assim como a educação, são direitos e serviços que estão elencados na nossa Constituição e que precisam efetivamente ser financiados. Para isso surge o direito tributário. Quando surge o direito tributário, quando surge o direito das coisas, a gente precisa efetivamente que esse direito seja efetivado, que esse direito seja posto à baila. Então, para que ele aconteça e para que ele seja posto à baila, a gente precisa de mecanismos de arrecadação, mecanismos próprios de arrecadação. Aí surge o direito tributário, porque o direito tributário ele surge justamente dessa necessidade que a gente tem de financiar todas as nossas obrigações constitucionais e obrigações como sociedade. Então, os direitos tributários eles surgem dessa necessidade da gente ter um financiamento de todos os nossos direitos ali sociais. Os direitos sociais que estão ali elencados, eles precisam de ter, de fato e efetivamente, um valor atribuído. Então, a gente precisa ter esse financiamento. Então, esse financiamento que a sociedade entende e corrobora, a gente chama de direito tributário, que é essa forma, essa maneira que a gente tem de fazer a arrecadação. Só que a gente também tem que entender que o direito tributário é um direito que ele tem que ter as suas limitações. Por quê? Porque caso a gente não tenha essas limitações, a gente vai estar diante de uma situação que vai exacerbar o direito da sociedade, influenciando o direito individual. Isso é, a gente vai ter situações de uma bitributação ou a gente vai ter uma situação onde o mecanismo que a gente tem de solidariedade, ele não está sendo implementado de maneira efetiva. O que é esse mecanismo de solidariedade? Nós, como sociedade, temos a obrigação de fazer o financiamento coletivo para que todo mundo que está aqui tenha os seus direitos preservados, seus direitos individuais, direitos fundamentais preservados. Só que, para que isso aconteça, a gente tem a noção de que as pessoas que têm uma melhor condição devem contribuir de uma maneira equidistante, igualitária e fraterna com aquelas que não têm essa propensão econômica tão afetada. Então surge aí a solidariedade, que é esse princípio elencado no direito, onde as pessoas elas vão efetivamente contribuir de acordo com a sua possibilidade.
Muita gente também denomina isso como mecanismo que a gente tem de a gente fazer uma retirada para uma distribuição melhor da nossa renda. Então, a gente vai fazer uma retirada para fazer uma distribuição que seja equânime, ou seja, que seja justa, que seja competente a todo mundo. E essa distribuição que acontece de maneira equânime, ela acontece porque a sociedade assim o estipulou na nossa Constituição. Como a gente estipulou que a sociedade ele tem esse dever de preservação, onde todos têm o dever e o direito a ter uma vida digna, por conta disso é que a gente busca esses mecanismos, que são mecanismos onde a gente vai trazer um equilíbrio. Só que esses mecanismos que vão trazer o equilíbrio para a sociedade, eles não podem exacerbar, como estávamos falando, de uma maneira que individualmente você fique penalizado por essa sua contribuição. Isso é, a pessoa, o indivíduo, o cidadão, ele não pode ser penalizado pelo Estado para que o Estado, com a justificativa de que o Estado está buscando um financiamento, uma arrecadação. O Estado não pode fazer o que a gente denomina de bitributação, tributar duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Aqui é importante a gente ter a noção do que é um fato gerador. Fato gerador são aquelas circunstâncias, aquelas situações onde a gente denominou, nós como sociedade entendemos que seria interessante a gente fazer uma tributação, isso é, fazer uma arrecadação por conta de determinados fatores e fatos. Vamos aqui tentar dar um exemplo para que fique mais claro. O fato de gerador do imposto de renda é auferir renda ou provento, ou seja, é você ter um acréscimo patrimonial. Quando você tem esse acréscimo patrimonial, você tem a figura do imposto de renda. Já quando a gente está falando do ICMS, por exemplo, a gente está falando quando existe uma circulação de uma mercadoria, quando a gente tem essa circulação dessa mercadoria, a gente tem a incidência do ICMS como fato gerador. Da mesma forma que o ISS ele acontece quando a gente tem um serviço de qualquer natureza. Esses serviços de qualquer natureza que são prestados, a gente tem a figura do ISS, que é, de fato, esse imposto sobre o serviço ali prestado, que pode ser por um autônomo, sendo ele advogado, médico, e aqui nasce também a figura que pode acontecer, que é, de fato, do influenciador digital. Essa pessoa que lá atrás a gente não tinha, de fato e efetivamente, essa figura elencada, mas que hoje é uma figura que traz para a gente uma nova roupagem e que precisa ser respeitado. A gente tem que entender que durante todo esse período em que a gente esteve com a nossa crise sanitária mundial, que foi o período de pandemia, as fronteiras do que é virtual e do que é físico, elas basicamente se romperam. Hoje, a gente tem a influência da internet sendo estipulada e tratada diretamente na nossa vida cotidiana. A gente tem que a internet, o meio da internet, ele não é um meio difuso, onde a gente tem ali uma situação desconectada da sociedade. Muito ao contrário. Estima-se que durante a crise sanitária brasileira e mundial da Covid, existiu um aumento de aproximadamente 147% do uso da internet como meio de atribuir valor econômico, meio de trabalho e principalmente como meio de efetivamente as pessoas estarem conectadas. Por conta de tudo isso, a internet ela tem esse caráter inovador, mas ao mesmo tempo um caráter que precisa ter ali uma nova roupagem, uma nova, melhor dizendo, uma nova conexão.
Por quê? Porque o que a gente tinha de legislação, ela não consegue hoje apresentar mecanismos suficientes para que a nossa legislação atual consiga, de fato, suprimir todas essas situações que são ali trazidas. Por conta disso, é que a gente traz aqui uma nova visão, sobre essa pessoa que é o influenciador digital. Essa pessoa que de fato utiliza dos meios digitais, utiliza de meios sociais, para que de fato ele possa estar, de alguma maneira, comercializando o produto que ele está ali trazendo. Qual que é esse produto? Qual que é esse produto que efetivamente esse influenciador está trazendo para a gente? Esses produtos são e-commerce, são produtos digitais que são lançados para a gente e que têm ali um valor econômico. Por esses produtos digitais terem um valor econômico, seja a pessoa do influenciador digital vendendo um produto a rogo de alguma empresa, ou seja, ele sendo ali empregado ou garoto propaganda de alguma empresa, ou seja, mesmo ele vendendo serviço, como serviço de streamer, como serviço de youtuber, que são situações jurídicas que ainda não estão normatizadas, mas que existem. São situações jurídicas que estão postas. Hoje, a gente pode analisar que as situações do streamer, a situação do youtuber, a situação do usuário que usa o TikTok, que usa o Twitter, são ali de fato pessoas que têm ali todo um profissionalismo, toda uma carga e que trazem também um valor econômico. Esses influenciadores digitais modificam não só a nossa cultura, não só a nossa economia, mas também a nossa própria forma de visualização da sociedade. E a eles tem que ser dado o direito de ter uma tributação própria. Por que é necessário uma tributação própria a todos esses indivíduos? Porque hoje, se a gente for analisar, o serviço ali prestado, ele tem eles podem ser caracterizados como de duas naturezas. Quais são essas duas naturezas que o serviço do streamer ou do influenciador digital ele pode ser influenciado e pode ser dinamizado? Ele pode ser contabilizado, como a gente há pouco falou, como serviço prestado a um terceiro, onde ele é o garoto propaganda, onde ele traz ali o seu rosto e influencia de maneira direta ao seu público a fazer um consumo de determinado produto, ou ele efetivamente está trazendo para a gente um produto. Qual que é o produto? Um entretenimento. Um entretenimento através ali do streaming, através do YouTube, ou então ali um conteúdo diverso, como conteúdo de educação. Qualquer conteúdo que é comercializado por esse influenciador digital, ele é um conteúdo digital que merece ter a nossa legislação. Por que ele merece ter essa legislação? Porque essa legislação, de fato, é que vai dar garantia e segurança jurídica para que ele não seja bitributado de uma ponta ou que ele tenha uma tributação a menor em outra ponta. Basicamente, o que a gente está falando aqui é que o influenciador digital, ele precisa dessa legislação para que ele possa ter uma segurança, para que ele possa ter uma paz jurídica. E por que isso acontece? Isso acontece também por dois fatores. Hoje, a lei que descreve o fato jurídico prestado por um influenciador digital, a gente tem ela só de uma maneira a gente ter uma extensão da lei que estipula o ISS, que é a Lei Complementar 116. Por quê? A Lei Complementar 116, ela prevê mais ou menos 230 serviços. Só que esses 230 serviços que estão descritos na 116, a gente não tinha a figura ali do influenciador digital como meio de serviço aplicado ao tributo do ISS. Por não termos essa figura ainda ali elencada,
a gente esbarra em um daqueles limites que falávamos sobre o direito tributário. Qual o limite que a gente esbarra? O limite da legalidade. De que maneira a gente pode estipular isso? Olha, só existe um tributo, só existe uma tributação, alguém só pode ser tributada se tiver uma lei anterior que defina o que é o fato gerador. Nesse caso específico, embora existam 230 serviços que estão ali descritos, a gente não tem um serviço específico do influenciador digital nesta lista. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, já estipulou que esse rol é um rol taxativo. Taxativo. Porque ali a gente tem números claros sobre quais são os serviços prestados e dentro desses serviços prestados, quais são esses serviços que devem ter essa tributação. De novo, o serviço ali do influenciador digital, ele não está descrito ali nos serviços que são tributáveis. O que se tem feito é uma analogia para buscar, de alguma maneira, ter uma segurança jurídica a essas pessoas. Porque, além deles constituírem um acréscimo patrimonial na sua renda, eles também precisam de ter uma tributação justa. Porque eles também estão ali circulando, eles estão ali prestando serviço. Por eles estarem prestando serviço, de maneira a buscar a lógica, a tributação ali aplicada seria do ISS. Só que a gente esbarra nessa situação de não ter no rol taxativo a figura ali do influenciador digital. E aí surge então uma questão, como a gente então pode efetivamente traçar para que esse influenciador digital tenha uma tributação justa? O que a gente precisa fazer é o seguinte, é tentar pensar de uma maneira interpretativa sobre a forma como ele deve ser tributado. Ele tem um acréscimo patrimonial, logo ele pode ser taxado no imposto de renda. Só que ele também presta um serviço, porque o serviço, a venda do serviço, a venda do produto digital é um serviço prestado. Então ele também pode ter ali a sua tributação elencada naquele serviço do ISS. Mas para que a gente possa fazer essa interpretação, a gente tem que ir a fundo sobre esse fator gerador, que é o fator gerador da prestação desse serviço. Um outro ponto que surge do influenciador digital diz respeito sobre a territorialidade. Ora, a gente sabe que no artigo 3º da 116, a gente tem a figura que o local da prestação de serviço ou o local onde o serviço onde tem o tomador de serviço, isso é, o local onde você efetivamente executou o serviço ou o local onde você, de fato, entregou o seu serviço, essas duas figuras do artigo 3º são figuras onde a gente vai estipular onde efetivamente que vai ter a arrecadação desse imposto. Só que na figura aqui do influenciador digital, a gente tem um rol onde pessoas estão conectadas no mundo inteiro, onde a sua prestação de serviço não é em um município específico, não é regionalizado essa prestação. E a gente tem também lá que o ISS é um imposto de natureza regional, ou seja, de natureza municipal. O município é que deve fazer essa arrecadação. O município deve fazer essa arrecadação. Só que o serviço é prestado dentro de todo o universo de situações onde a gente não tem, de fato e efetivamente, um local específico de prestação de serviço. E nem para quem esse serviço é prestado. Esse serviço pode ser prestado em qualquer parte do mundo e pode ser acessado por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo também. Então surge aí uma dúvida, como que a gente vai fazer efetivamente para fazer a tributação e a quem pertence essa arrecadação desse tributo? A quem pertence essa arrecadação desse tributo? A gente está diante, portanto, de uma regra de territorialidade.
E diante dessa regra de territorialidade, é que a gente tem que buscar na nossa jurisprudência, nos nossos tribunais superiores, mas também na nossa doutrina, um norte para que a gente possa, de maneira efetiva, trazer ali uma resposta. O que a gente traz aqui de resposta é que, diante desse cenário, a gente tem que ir de novo lá buscar que, nas palavras do professor Sabag, o sujeito passivo do ISS é o prestador de serviço, empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo. Isso está lá no artigo 5º da Lei Complementar 116. Como exemplos podemos citar médicos, advogados, contadores. De acordo com o seu artigo 2º, inciso 2º também dessa mesma lei, não serão considerados contribuintes os que prestem serviço em relação de emprego, os prestadores avulsos e os diretores membros de conselhos consultivos ou fiscal de sociedade. Essas pessoas são excluídas. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, mesmo sem ter um estabelecimento fixo descrito, a gente tem sim a figura de uma possível prestação de serviço feita sem um estabelecimento fixo e ainda assim sem incidente sobre esse imposto. Portanto, a gente tem, na verdade, a figura que o ISS, apesar de a gente ter todas essas situações traçando sobre extraterritorialidade, sobre aonde deve ser o ente que deve ser ali de fato o tomador dessa satisfação financeira, a gente tem que, aonde acontecer a prestação, no local onde acontecer essa prestação, é que a gente tem que incidir esse imposto. Então, embora possa acontecer em estados fora do território nacional, a gente tem que lembrar dessa regra para a gente buscar que, aonde tiver efetivamente esta prestação, é que a gente vai buscar e traçar como o local onde tem que ser feita a arrecadação desse tributo. Então, quando a gente trata da territorialidade ou dessa noção de onde deve ser, então, de fato, efetivamente, a gente tem que ir nos tribunais superiores. E a gente também tem que ir na lei do ISS. Na lei do ISS, a gente tem ali no seu artigo 4º uma regra interessante. Vamos lá, vamos acompanhar. Artigo 4º. Considera-se estabelecimento prestador o serviço onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizar as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritórios de representação ou contato ou quaisquer outros que venham a ser utilizados. Portanto, a gente precisa entender o seguinte, que o local de prestação de serviço, seja ele, ou seja, o local onde o influenciador digital vai estar trazendo aquele serviço, vai estar prestando aquele serviço, vai estar prestando aquele seu conteúdo que tem um valor econômico, esse é o local onde a gente vai ter a arrecadação. Foi assim que entendeu o Supremo. Porque, no momento, a gente não tem uma legislação própria para o influenciador digital. Mas isso não pode ser um caracterizador de desestimular o pagamento de tributo por conta dessas figuras. Então, a gente tem um local onde aquele prestador efetivamente produz seu conteúdo como sendo o local que vai ser o local de arrecadação. Então, vamos tentar entender. Se o determinado influenciador digital, ele produz o seu conteúdo fora do Brasil, ainda assim, qual que vai ser a regra incidente sobre ele do ponto de vista da territorialidade? Olha, ele presta o serviço fora do Brasil, mas quando ele traz esses ativos ao Brasil, ou quando ele tem essa tributação feita de uma maneira correta, a gente tem que, mesmo ele prestando serviço fora do Brasil,
a regra de incidência, aonde que vai ser incidido, vai ser onde ele tem uma sede ou onde ele tem ali, de alguma maneira, uma organização, mesmo que mínima, mesmo que temporária. É isso que traz o artigo 4º da 116 para a gente, tá bom? Então, para ficar bem fixado, o 113 eles traz essa regra, mas é uma regra interpretativa que está sendo construída tanto na jurisprudência do STJ quanto na jurisprudência do STF, tá bom? Para que fique bem fixado isso para a gente. Então, é importante que a gente tenha essa noção. A gente tem que ter essa noção dessa regra de territorialidade. Essa regra ela precisa estar inerente à nossa cabeça para que a gente possa, de fato e efetivamente, entender como é que funciona essa tributação do influenciador digital. Passado isso, é importante que a gente também entenda que essas novas formas de tributação são formas que trazem ali uma segurança porque a gente não tem uma legislação própria, mas que é necessário ter uma tributação própria para que as regras sejam conhecidas, para que a gente não tenha ali uma figura de uma tributação sendo paga de uma maneira indevida ou incorreta e, ao ser pago de maneira incorreta, possa surgir ou representar, de alguma maneira, prejuízos àquele contribuinte, àquele influenciador digital que quer se manter de maneira, pautado na boa relação da sociedade com aquele indivíduo. Para que isso aconteça, então a gente precisa dessa legislação, uma legislação que traga para a gente instrumentos próprios de tributação. A gente não tem, mas a gente tem essa forma interpretativa do 116. E o 116, ele continua também trazendo para a gente alguns outros nortes. Inclusive, a doutrinadora Carolina Gomes, ela faz um levantamento interessante. O conflito surge no momento em que se faz necessário determinar qual o município responsável pelo recolhimento do imposto. O município onde é fixada a matriz do tomador, o município de domicílio do prestador de serviço ou do município onde o serviço é realizado. Assim como as atividades realizadas pelos influenciadores digitais, inúmeros outros serviços tendem a tornar cada vez mais multiterritoriais em virtude da globalização. A globalização é esse fenômeno que vem acontecendo e que a gente, obviamente, não tem como frear ou nem tem o porquê frear, muito pelo contrário. A gente tem que abraçar isso e o direito precisa abraçar todas essas situações. Mas, por abraçar todas essas situações, é que a gente surge com essas regras de matrizes do fato gerador, para que a gente possa, de maneira efetiva, fazer o adimplemento de maneira correta e justa. Então, por termos todas essas regras e todas essas noções, é que a gente precisa entender e compreender que hoje o ordenamento jurídico ele não abarca a figura do influenciador digital. Mas que o influenciador digital, nem por isso, ele pode se omitir do pagamento do tributo. Porque como a gente já trouxe ali no começo da nossa aula, a tributação é uma forma de financiamento da sociedade. A sociedade, por si só, traz para a gente uma forma da gente financiar a nossa saúde, a nossa educação, nosso transporte e todos os outros direitos que estão ali elencados na nossa Carta Magna. E por conta dessa situação é que a gente não pode ter uma situação onde a gente tenha pessoas ou entidades que não são tributadas quando eles prestam serviço. Por quê? Apesar deles prestarem um serviço, que é um serviço que traz para a gente um conforto, né, que nos traz como sociedade um conforto e, de fato, nos traz mecanismos de entretenimento, muitas das vezes, a gente não pode entender que essas pessoas não devam ser tributadas. Por quê? Porque elas prestam um serviço, elas têm uma atividade econômica e essa atividade econômica ela deve ser também suprimida dentro da sociedade para que a gente possa, de fato e efetivamente,
trazer toda essa gama de direitos ali à sociedade como um todo. Dito de outra maneira, a figura do influenciador digital, ele é muito relevante, mas ele também é relevante não só do ponto de vista do conteúdo produzido, mas também do ponto de vista econômico. E esse valor econômico aqui, se tem essa movimentação, é que surge para a gente para que ele seja uma figura que nos traga e que nos represente uma distribuição melhor de toda a sociedade. A sociedade como um todo, ela precisa dessa figura, ela precisa da figura desse financiamento. E como ela precisa da figura desse financiamento, a gente tem que trazer uma legislação que seja uma legislação que de fato abarque. Porque como foi dito aqui, a 116, que é a lei do imposto sobre serviço, ela traz 270 serviços ali prestados. Só que esses 270 serviços prestados não está a figura do influenciador digital. E esse rol, como a gente já disse também, perante o STF é um rol taxativo. Isso é, o que significa dizer que é um rol taxativo? Que os serviços que devem ser ali tributados são os serviços que estão ali elencados nesse rol. Os serviços que estão ali elencados nesse rol que são os serviços que devem ser tributados. Porque senão a gente teria uma figura de uma bitributação. Isso é, a gente estaria de fato e efetivamente monetizando como sociedade um influenciador digital pelo pagamento, pelo adimplemento do ISS e também pelo adimplemento do ICMS. Essa situação é que a gente traz como uma limitadora ao nosso direito de tributar como sociedade. Essa limitação ao direito tributário é uma limitação que traz segurança ao indivíduo para que o Estado não abarque um valor maior do que o efetivo que aquele indivíduo deve arcar. Por conta de todas essas nuances, é que a gente fala que a figura do influenciador digital, que traz uma gama de situações que ainda não estão postas pelo direito, mas que são de maneira efetiva postas do ponto de vista da sociedade, isso é, são situações que estão postadas aqui na sociedade, que estão acontecendo no mundo, mas que ainda não foram de maneira efetiva legislada pela nossa sociedade, mas que precisam para que a gente tenha uma segurança jurídica não só para que o Estado tenha a sua arrecadação de maneira efetiva, mas que esses influenciadores digitais também possam garantir que a sua carga tributária está uma carga tributária justa e equânime perante toda a sociedade. Que eles tenham a figura ali da sua carga tributária como uma carga tributária paga, adimplida de maneira satisfativa a toda a sociedade, mas também que eles tenham ali seus direitos preservados. Nesse contexto, e olhando por esse prisma, é que a gente pode resumir da seguinte maneira. O influenciador digital hoje representa efetivamente um cidadão de direito que traz muitos serviços a serem ali, de fato, contemplados. Esse influenciador digital tornou-se uma realidade, não só pelos avanços da tecnologia, mas pelos próprios avanços trazidos pela Covid-19. E por conta disso, o mundo digital e o mundo analógico, eles hoje se confundem. Hoje nós existimos um espaço onde a internet está diferenciada do mundo analógico. Por conta dessa situação e por conta de todos os serviços que são prestados por eles, é que existe essa forma de tributação que ainda não está, de fato, taxativamente
listada no ISS, mas que precisa estar listada de alguma maneira, porque precisa de uma legislação própria para que eles tenham efetivamente, esses influenciadores digitais, que eles tenham efetivamente uma segurança jurídica. Segurança jurídica essa que não é só trazida a eles, mas também trazida a toda a sociedade. Dito isso, é importante que a gente então traga todas essas nuances da aula de hoje, tá bom? E para fixar melhor o nosso conteúdo, é que agora a gente vai partir para o nosso quiz. Assinale a alternativa correta. Compete à lei complementar da União. A. A definição de todos os fatos geradores, base de cálculo e contribuintes de todos os tributos. B. A definição de fatos geradores, base de cálculo, alíquota, contribuintes de todos os impostos. C. A definição dos fatos geradores, base de cálculo, alíquotas, contribuintes das contribuições especiais. D. A definição dos fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes dos impostos previstos na Constituição. Você já sabe a resposta? Muito bem. Acertou quem colocou o item D. A definição dos fatos geradores, base de cálculo, contribuintes dos impostos previstos na Constituição. Todos esses impostos previstos aqui na Constituição, eles são de responsabilidade mediante lei complementar da União. Então, essa competência é uma competência privativa à União, a definição sobre essa base de cálculo, sobre esse fato gerador, sobre quem são as figuras dos contribuintes e principalmente desses impostos que estão ali previstos na nossa Constituição. Vamos para a nossa segunda pergunta. O serviço, como elemento da relação de consumo, deve ser A. Exemplificativo, admitida a incidência do tributo sobre as atividades relacionadas aos serviços elencados na Lei Complementar 116, em razão da interpretação extensiva. Item B. Taxativo, admitindo-se, entretanto, a incidência do tributo sobre as atividades relacionadas aos serviços elencados na Lei Complementar 116, em razão de analogia. Item C. Exemplificativo, admitindo-se a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados na Lei Complementar 116, em razão da analogia. Item D. Taxativo, admitindo-se, entretanto, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados na Lei Complementar 116, em razão de interpretação extensiva. Já sabe a resposta? Muito bem, acertou quem colocou o item D. E por que isso acontece? O rol da 116, como a gente falou aqui, é um rol taxativo. O STF já determinou, o STJ também já tinha determinado, que o rol do 116, o rol de serviços do 116, é um rol taxativo. Todos os serviços ali prestados são serviços prestados de maneira a que aos serviços que não estão ali elencados, eles não podem ser cobrados. Agora, existe uma outra situação, como a gente vem falando na nossa aula de hoje. E essas situações que a gente vem falando na nossa aula de hoje, de pessoas que prestam serviço, mas que esses serviços eles não são efetivamente ali determinados por esse rol. Como é que a gente faz para a gente ter uma tributação a essas pessoas que não têm uma legislação própria? Aí a gente tem que pensar o seguinte: no direito tributário, e é por isso que a gente tem que entender que tanto o item B está equivocado, porque o item B ele não traz aqui para a gente a figura da interpretação extensiva. Ele fala que os serviços, ou seja, a incidência, a matriz de incidência do fato gerador, ele pode acontecer, nesse caso, por conta de uma analogia.
Só que a analogia em direito tributário, ela é uma situação que é vedada. Então, não cabe a analogia em direito tributário. Não cabe a gente fazer uma analogia. O que cabe para a gente, o que foi determinado pelo Supremo, é o que cabe uma interpretação extensiva. Tá, mas trocando em miúdos, qual que é a diferença dessa interpretação extensiva dessa analogia? Quando a gente tem a interpretação extensiva é o seguinte, olha, a gente tem figuras que ainda não foram ali elencadas como serviços. Mas a gente, embora a gente não tenha essa figura que foram elencadas como serviço, são figuras que são similares às que estão descritas. Então, os serviços prestados, no caso, por exemplo, do influenciador digital, são serviços que eles ainda não estavam ali elencados, porque a legislação ela não pôde avançar até então sobre a descrição desses serviços, mas que mesmo não tendo uma interpretação, mesmo a gente não tendo ali de fato uma nomenclatura específica como sendo um serviço prestado daquela maneira, a gente tem que os serviços, ou seja, o que está descrito ali, o que está descrito se assemelha, é muito parecido com o que efetivamente está acontecendo. Então, o fato gerador, ele tem como se fosse uma espécie de similitude, uma similitude entre o que está descrito na lei e o que, de fato, a gente tem ali descrito no mundo prático, que é a figura do influenciador digital. Por isso, a gente dá o nome de interpretação extensiva. Essa interpretação, ela acontece quando, mesmo não tendo ali descrito na lei, ou seja, mesmo não estando nesse rol taxativo, a gente tem a figura de uma interpretação, porque o serviço prestado, a forma que o serviço prestado é muito parecido com o que está descrito na lei. Então vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão. Depois de muitos anos de disputa, o Supremo Tribunal Federal, em 2021, colocou fim ao conflito de competência entre estados, que buscavam a definição pelo ICMS e municípios que defendiam a tributação pelo ISS, das operações de licenciamento ou cessão do direito de programas de computador, softwares. Com isso, ficou definido que a. As operações de software padronizado devem sofrer incidência do ISS e as do elaborado por encomenda devem ser tributadas pelo ICMS. Item B. Todas essas operações, tanto de software padronizado como de elaborado por encomenda, devem sofrer incidência do ICMS e não do ISS. C. As operações de software padronizado devem sofrer incidência do ICMS e as do elaborado por encomenda devem sofrer a tributação do ISS. Item D. Todas essas operações, tanto de software padronizado como elaborado por encomenda, devem sofrer incidência do ISS e não do ICMS. E aí, você já sabe a resposta? Muito bem, acertou quem colocou o item D. E aqui a gente precisa fazer um corte. Por quê? Olha só. Da mesma forma como a gente falou nessa nossa aula sobre a figura do influenciador digital, a gente tem outras figuras, como a figura do software, que são programas e situações que ainda não estavam descritos efetivamente pela 116. Que eram serviços que ainda não estavam abarcados pela 116. Eram situações jurídicas que estão postas, ou seja, são situações jurídicas que estão acontecendo na nossa sociedade, mas que a lei ainda não tinha avançado sobre elas. E que a gente precisa de uma definição. Muito se discutiu sobre, e olhando por esses itens, sobre a diferença entre um software, ou seja, um uso ou uma seção de um programa que foi elaborado ou do que foi padronizado. Porque aí existia a confusão se deveria ser uma cobrança de ICMS ou de ISS. Durante muitos anos, se teve o entendimento de que quando se tinha uma produção de um software
elaborado, ou seja, feito por encomenda, feito especificamente para uma pessoa, então a gente teria uma mercadoria. Por ter uma mercadoria, então a gente teria a figura do ICMS. Só que na doutrina também se tinha o entendimento de que, na verdade, aquele serviço ali prestado foi prestado por um indivíduo que desenvolveu aquele produto. E o produto em si, apesar daquele produto ser uma mercadoria, ele foi desenvolvido através de um serviço. Se ele foi desenvolvido através de um serviço, ele deveria então estar embarcado como um tributo atinente ao ISS, ou seja, um serviço prestado, não importando, portanto, a figura da mercadoria ou não, porque o que importava não era o produto final, mas que foi desenvolvido por uma pessoa que prestou um serviço. Essa pessoa prestou um serviço, logo a gente teria a figura do ISS. E essa é uma disputa que começou, a gente começou com ela há muitos anos atrás. Ela data da última Copa que a gente pôde lograr êxito, que foi a Copa de 2002, e só agora, em 2021, é que ela pôde ser efetivamente sanada pela nossa Corte Superior, onde ficou elencado que, mesmo em situações de padronização ou de uma situação específica, ou seja, um software que foi desenvolvido por encomenda, mesmo nessas situações, a figura que deveria incidir é do ISS. Por essa mesma explicação, de que o ISS ele foi produzido por um serviço específico. E foi produzido por aquela pessoa de um serviço específico, não importando, portanto, ao produto em que foi produzido, não importando a mercadoria que foi produzido, mas sim o serviço prestado. Portanto, a gente tem a figura do ISS. Bem, essa foi a nossa primeira aula dessa semana, onde a gente vai estar tratando sobre o direito tributário e todas as inovações do direito tributário. O direito tributário, como a gente bem disse aqui, é um direito que está sempre em ebulição, é um direito que está sempre buscando novas formas da gente ter a efetivação do mundo real ao mundo jurídico, da nossa legislação ao mundo real. E nessa semana a gente vai trazer todas essas inovações, ou pelo menos traçar um perfil da maior parte delas, e como o direito tributário ele tem se relacionado com essas inovações. Essa foi a nossa primeira aula, onde a gente trouxe a figura do influenciador digital e como a sua tributação pode acontecer. A gente tratou sobre a diferença do ISS para o ICMS, de como o ISS ele é prestado como serviço e, portanto, ele deve ser ali o fator de incidência desses operadores, desses influenciadores digitais. A gente traçou também sobre a figura aqui da especificação desse serviço prestado e a gente trouxe também sobre as regras que estão postas sobre a territorialidade, aonde que a gente deve, de fato e efetivamente, buscar incidir esse imposto, tá bom? Esperamos na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.